Olá, meninos, como vão vocês? Muito bem. Eu lembro que na última aula nossa última videoaula, nós começamos a fazer uma revisão de toda a análise sintática que você já viu até o momento, pensando que na próxima sexta-feira você tem uma avaliação, então é muito importante esse momento aqui de revisão de todo o conteúdo, para que você saia bem nessa avaliação e que você continue no caminho do aprendizado do que tu tens para estudar neste ano, ok? Então hoje eu queria continuar essa tarefa de revisão e bora lá. Você se lembra de tudo que falamos na última videoaula? Bom, só repassar aqui rapidinho, né? Começamos essa revisão, vimos o que é a sintaxe, vimos que na sintaxe a gente tem aqui a tarefa de encontrar, de identificar os termos da oração, e são 10 os termos da oração que podem estar ali numa oração, né? Eu sei que são muitos, mas com calma a gente vai chegar lá, né? Os primeiros são o sujeito e o predicado, termos essenciais da oração. Vimos o exemplo e nos dedicamos um pouco ao estudo do que é o sujeito e as suas particularidades, os seus 5 tipos: simples, composto, indeterminado, as duas formas do indeterminado, e o inexistente, que é uma exceção com os verbos impessoais. Vimos os verbos de ligação, os verbos intransitivos, né? Os verbos transitivos direto e transitivo indireto. Transitivo direto que tem objeto direto, transitivo indireto que tem objeto indireto. Vimos exemplos também. E com essa análise podemos classificar os tipos de predicado, como predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal, que tem um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, ok? Analisamos esse cartaz também para colocar em prática o que a gente viu. Ótimo? Bom, não tanto, porque ainda tem um pouquinho mais, né? Agora falta a gente analisar os termos integrantes da oração. Um deles você já conhece, ou dois deles você já conhece, que é o objeto direto. O que é o objeto direto? Bom, então pensa aí, e o objeto indireto, você também já conhece, né? O que é o objeto direto? É aquele que complementa um verbo sem uma determinada preposição. Pensa aí numa oração. Tá aí a oração. Na Coreia do Sul, o beisebol tem torcida em banner e cheerleader de máscara. É um exemplo que eu tirei lá de uma manchete de jornal. Pode ir nessa manchete de jornal procurar, ver se tem aqueles 10 elementos que a gente viu que tem, 10 termos sintáticos que a gente viu. Sujeito, predicado, todos aqueles 10 ali que a gente listou lá no comecinho da aula. Bom, podem estar aí. Eu tenho certeza que o sujeito e o predicado estão aí, porque eles são termos essenciais da oração. Né? Mas além do sujeito e do predicado, que a gente já conhece, a gente pode identificar, e o verbo que está dentro do predicado, né, que a gente já conhece aqui, a gente pode pesquisar, por exemplo, o complemento do verbo. Então, na Coreia do Sul, beisebol é o sujeito, tem alguma coisa, o que ele tem? A torcida. Tem torcida, né? E o que ele tem? Ele tem cheerleader de máscara. São as coisas que tem. Então, complementando o verbo ter, eu tive 2 elementos: torcida, cheerleader de máscara. O que significa que torcida e cheerleader de máscara são objetos diretos do verbo ter. A mesma coisa, o mesmo raciocínio se aplica ao objeto indireto, porém a gente observa que nele há uma preposição ligando o verbo ao seu complemento. Então, nesta oração que eu acabei de pegar, eu tenho certeza que essa oração tem um verbo e tem um sujeito, portanto tem um sujeito e um predicado. Além de achar o sujeito e o predicado, a gente pode procurar mais outros elementos. O sujeito é jogadores, o verbo é protestam. Quem protesta, protesta contra alguma coisa, sempre. Sempre que você protesta contra alguma coisa. Então, jogadores protestam contra o projeto de volta dos campeonatos. Eles estão protestando contra o quê? Projeto de volta dos campeonatos. Então, projeto de volta dos campeonatos é o complemento do verbo protestar. Como teve a preposição contra ali, ligando o verbo ao projeto, porque sempre que você tem um protesto, você tem protesto contra, não é jogadores protestam projeto de volta, não, é contra. Tem a preposição contra. Então ali houve um objeto indireto, ok? Cuidado com a exceção que a gente viu uma vez, o tal de um objeto direto preposicional. Lembra que eu falei disso? Que quando você tem um verbo transitivo direto, ou seja, tem um complemento, que é um objeto direto, então o verbo transitivo direto é aquele que tem o complemento, que é o objeto direto, cujo complemento é o objeto direto. Se a gente eventualmente cria uma oração em que por alguma razão inexplicável tem uma preposição ali no lugar onde deveria estar um objeto direto, ou seja, onde não deveria ter uma preposição, a gente chama isso de objeto direto preposicionado, né? Então fala assim, quiseram enganar logo a mim, quiseram enganar logo a mim. Quem quer enganar, ou quem engana alguém. Eu enganei você, eles me enganaram, né? Mas eventualmente a gente fala assim, quiseram enganar a mim, né?
Esse a, essa preposição a, não deveria estar ali, não deveria ser a mim, deveria ser me enganar. Mas dependendo da situação, a gente acaba falando assim, quiseram enganar logo a mim. Né? Então, olha só, coloquei um objeto indireto, digamos assim, onde eu deveria ter colocado o objeto direto. Na verdade, então, isso se chama objeto direto preposicionado. É uma exceção, uma brincadeira que tem na língua, mas fique atento para você não cair numa pegadinha, ok? Pensa sempre como que é o verbo. Além do objeto direto, do objeto indireto, a gente pode encontrar na frase um carinha chamado agente da passiva. Ou então a gente pode encontrar na nossa oração um carinha chamado complemento nominal. Então tem sujeito, pode estar na nossa oração, na verdade sempre vai estar, exceto o sujeito inexistente, oração com verbo impessoal. Predicado sempre vai estar, né? Objeto direto, se tiver verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, vai ter objeto direto ou objeto indireto, né? Mas também pode ter agente da passiva, também pode ter complemento nominal, dependendo da situação, né? O que é um agente da passiva, então? Recapitulando. Pense que podem existir orações em que o sujeito da oração... então a oração tem sujeito. Pense aí numa oração que tem um sujeito que não praticou a ação do verbo. Porque geralmente o sujeito pratica a ação do verbo. Mas vamos pensar num exemplo de oração em que o sujeito não tenha praticado a ação do verbo, né? O verdadeiro responsável por praticar uma determinada ação é outro elemento da oração, e não o sujeito. Aí você não vai chamar esse outro elemento de quê? Que é o verdadeiro responsável por praticar uma ação. A gente chama de agente da passiva. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Time de padeiros que venceu nazistas na Segunda Guerra foi montado por goleiro. Tá ali o verbo vencer. Quem que venceu? Os padeiros. Montar. Quem que montou? Quem que foi montado? Cadê o sujeito ali de foi montado? Time de padeiros que venceu nazistas na Segunda Guerra. Ele é que foi montado. Inclusive, se fosse no plural, times de padeiros, né, foram montados. Então, times foram. Logo, time é o núcleo ali do foi montado. Mas presta atenção. Por trás daquela locução verbal ali, foi montado, existe a ideia de montar. Por trás daquela locução verbal foi montado, está o verbo montar. Eu pergunto para vocês, quem é que praticou a ação de montar? Foram os goleiros. Então, goleiro ali a gente vai chamar de agente da passiva e falar que essa oração está na voz passiva. Cuidado para você não falar que time de padeiros que venceu nazistas na Segunda Guerra foi montado por goleiro. Você fala que por goleiro, isso aqui é um objeto indireto, porque o verbo foi montado e por goleiro, é o complemento desse verbo com preposição. Não é um complemento desse verbo. É quem efetivamente praticou a ação de montar. Então, nessa estrutura frasal, nessa estrutura oracional, que você tem uma locução verbal, né? E essa preposição por, né? E logo depois, quem efetivamente praticou a ação daquele verbo que está na locução verbal, a gente chama isso de agente da passiva, né? Pense que a oração, na sua ordem normal, na sua voz natural e não na voz passiva, quer dizer, na voz ativa, seria goleiro montou o time de padeiros que venceu o nazista na Segunda Guerra. Mas se eu crio uma situação em que eu mudo a estrutura da oração e falo, ao invés de goleiro montou, eu falo que o time foi montado pelo goleiro, eu fiz uma voz passiva, tem ali o agente da passiva. Um outro carinho que pode aparecer numa oração é o complemento nominal, né? Bom, se verbos podem ter complementos, existem algumas palavras, né, que também precisam ser complementadas para elas fazerem sentido completo, né? Pensa na palavra necessidade, né? Se imagina uma frase assim: evolução da pandemia mostra a necessidade. A evolução da pandemia mostra a necessidade. Ponto final. Não tem como ter um ponto final ali. Porque quando você tem necessidade, você tem necessidade de alguma coisa. Então a palavra necessidade não é um verbo, não é necessitar. A palavra necessidade é um substantivo. E mesmo assim ela precisa ser complementada. Quando eu tenho um caso especial de um substantivo que precisa ser complementado, o complemento desse substantivo se chama complemento nominal. Pode ser adjetivo, pode ser advérbio, né? Mas o complemento de uma palavra que não é verbo, a gente vai chamar de complemento nominal. A evolução da pandemia mostra a necessidade. Tá, a evolução da pandemia é sujeito, mostrar é o verbo, que mostra alguma coisa. O que ele está mostrando? A necessidade de prorrogar e enrijecer a quarentena. Então, a necessidade de prorrogar e enrijecer a quarentena é o objeto direto do verbo mostrar. O núcleo desse objeto direto é necessidade, mostrou a necessidade. Mas a palavra necessidade também precisou ser complementada. Então, o complemento da palavra necessidade será o complemento nominal. Então, a necessidade de prorrogar e a necessidade de enrijecer. Tanto prorrogar quanto enrijecer são complementos nominais de necessidade. E quarentena?
quarentena é objeto direto de enrijecer. Quando você enrijece alguma coisa. Então, enrijecer a quarentena. A quarentena é objeto direto de enrijecer. Pronto, fizemos a análise da oração inteirinha. Olha como é que você já refere em análise sintática. Muito bem. Retomando a ideia de voz passiva ali que a gente acabou de falar, olha só. O que é uma oração na voz passiva? Né? O que é uma oração na voz passiva? Quando o sujeito não é o responsável pela ação do verbo. Né? Quando que isso vai acontecer? Quando tiver uma locução verbal, preposição por. A gente chama isso de voz passiva analítica. Acabou de ver o exemplo ali. Mas existe a voz passiva sintética. Cuidado. O que é a voz passiva sintética? Quando eu tenho um verbo transitivo direto e a partícula se. Lembre de um slide lá para trás. Lembrou do slide lá para trás? Ó, desse slide aqui, lembrou? Voltei tudo. Aqui, ó. Essa mocinha falou ali, ó. Sujeito indeterminado. Precisa-se. Terceira pessoa do singular mais o se. Aí eu falei, atenção, só vale para verbos intransitivos, transitivos indiretos, né? Por quê? Porque quando for o verbo transitivo direto, ó, ali que a gente acabou de ver, só vale para verbos intransitivos ou transitivos indiretos. Quando for o verbo transitivo direto mais a partícula se, verbo transitivo direto mais a partícula se, formamos voz passiva. Então existe a voz passiva analítica e existe a voz passiva sintética. Qual que é a analítica? Essa que você está cansado de saber. Os pães foram feitos pela própria mãe do aluno. Foram feitos. Quem que foram feitos? Os pães. Os pães é sujeito. Mas quem praticou a ação efetivamente de fazer? A mãe do aluno. A própria mãe do aluno. Então, própria mãe do aluno não é objeto indireto de foram feitos que tem uma preposição aí. Não. Isso aí é uma oração na voz passiva. Que os pães é sujeito, foram feitos, é a locução verbal, pela própria mãe do aluno, a gente vai chamar de agente da passiva. Ok? Cuidado também. E aí, que é diferente da voz passiva sintética. Uma outra forma de fazer voz passiva sintética é colocar a partícula se em um verbo. Se a gente coloca a partícula se num verbo intransitivo ou no verbo transitivo indireto, a gente constrói uma oração com sujeito indeterminado. Mas se a gente coloca um pronome se, a partícula se, a partícula se num verbo que é transitivo direto, aí, isto não é uma oração com sujeito indeterminado. Então, vendem-se casas não é uma oração com sujeito indeterminado. Tanto que o verbo está no plural. Como é que o verbo vai estar no plural se o sujeito é indeterminado? Não tem jeito. Então, bom, exceto aquela outra forma de fazer o sujeito indeterminado. Mas essa aqui com a partícula se é no singular. No caso de a partícula se colocada num verbo transitivo direto, nós temos uma voz passiva sintética e casas, a palavra casas, ou aquilo que vem acompanhando o verbo ali, é o sujeito desta oração. Então, a partícula se no verbo transitivo indireto, no verbo intransitivo, não tem sujeito. Desculpa, tem um sujeito indeterminado. Você não vai colorir ninguém para chamar de sujeito. Aqui a gente vai colorir o casas de azul, porque ele é o sujeito do verbo vender, e essa partícula se chama partícula apassivadora. Invadiu-se uma seara perigosa da estrutura da instituição. Uma seara perigosa da estrutura da instituição é sujeito do verbo invadir. E ali está escrito uma oração na voz passiva. E esse se faz papel de partícula apassivadora. Então existe o se partícula passivadora, existe o se índice de indeterminação do sujeito. Fique atento a eles. Volte 2 minutinhos no vídeo aí que você vai ver o índice de indeterminação do sujeito lá. O que é o se? E agora o se, partícula passivadora. Isso é questão clássica de provas, o papel do se. Ok? Como ali é o sujeito. Não confundir partícula passivadora com o índice de determinação do sujeito. Beleza? O que nós vimos até agora foram os termos essenciais, os termos integrantes da oração. Quais são os termos essenciais? Sujeito, predicado. Quais são os termos integrantes que vimos? Complemento nominal, agente da passiva, objeto direto, objeto indireto. Agora tem os termos acessórios da oração. O que são os termos acessórios da oração? Aqueles que você colocou porque você quis. Ninguém pediu para você colocar ali. O complemento nominal, não. Você é obrigado a colocar um complemento nominal numa palavra que pede complemento e não for verbo. Objeto direto, objeto indireto, você é obrigado a colocar também, porque o verbo foi transitivo, direto ou indireto. Você foi obrigado a colocar o complemento dele. Agora, os termos acessórios da oração, não. São aqueles termos que você coloca na oração porque você quer, né? Como adjunta de nominal, que é o mais básico de todos. Quase toda oração tem adjunta de nominal. Praticamente não tem, né, nos exemplos na vida real, a gente coloca adjuntas de nominais nas orações. O que serve o adjunta de nominal? Ele acompanha o núcleo dos outros termos. Então, ele acompanha o núcleo de um sujeito, ele acompanha o núcleo
do predicativo, ele acompanha o núcleo do complemento nominal, ele acompanha o núcleo do objeto direto, ele acompanha o núcleo do objeto indireto, ele acompanha o núcleo do agente da passiva, ele acompanha o núcleo, inclusive, de outra adjunta de nominal. Infinitamente isso pode acontecer, ok? Associa-se ao núcleo de qualquer termo sintático para caracterizá-lo, ampliar seu significado. Não complementá-lo como complemento nominal. O complemento nominal complementa, ele é obrigatório estar ali. O adjunto nominal não é obrigatório estar ali, você colocou porque você quis. Se eu falo a seguinte frase: os altos gastos do gerente levam a rica fábrica de sapatos à dolorosa falência. Eu poderia traduzir essa frase como: gastos levam fábrica à falência, certo? Bom, se poderia simplesmente dizer gastos levam fábrica à falência, sujeito gastos, verbo levam. Quem leva, leva alguma coisa a alguém. Fábrica, então, objeto direto de levam. A falência, objeto indireto de levar. Gastos, sujeito. Levam, verbo, núcleo do predicado. Predicado é levam, fábrica, falência. Fábrica é objeto direto e a falência, objeto indireto. A preposição, deixei ali porque preposição tecnicamente não tem função sintática, mas pertence, digamos ali, ao objeto indireto. Então, a falência. Significa então que se eu escrevo assim, os gastos, os é adjunta de nominal. Se eu escrevo os gastos altos, os altos gastos, então altos é adjunta de nominal. Os altos gastos do gerente, então gerente é adjunta de nominal, né? Se eu falo a fábrica, em vez de falar a fábrica, eu falo em vez de falar levam fábrica à falência, eu falo a fábrica, então a é adjunta de nominal. Esse a sobrou aí, é adjunta de nominal. A rica fábrica. Então, rica é adjunta de nominal. A fábrica de sapatos é adjunta de nominal. Levam à falência, dolorosa falência. Inesperada falência, ou qualquer coisa que você colocar ligado ali à falência é adjunto ad nominal, ok? Então, adjunta de nominal, gastos é adjunta de nominal do gerente, adjunta de nominal é adjunta de nominal rica, adjunta de nominal de sapatos, especificando ali os outros termos. Todos eles são adjuntos adnominais, ok? Muito bem. A mesma coisa é o adjunto adverbial, mas agora ele não vai ser uma palavra que se refira ao núcleo do sujeito, ao núcleo do objeto direto, ao núcleo, não é isso. Agora é uma palavra que se refira ao verbo, que caracteriza a ação de levar a fábrica, por exemplo, né? Então, serve para indicar circunstâncias da ação verbal. Quando que aconteceu uma coisa, em que lugar que ele aconteceu, de que modo que ele aconteceu, né? Para dizer que ele não aconteceu, para reafirmar o fato dela ter acontecido, né? Para pôr em dúvida o fato da ação ter acontecido ou não, para dar a finalidade para a qual uma ação aconteceu, a causa dessa ação ter acontecido e assim, etc. Tudo que você imaginar pode ter de adjunta adverbial, né? Então, se eu pego aquela mesma oração lá, os altos gastos do gerente levam a rica fábrica de sapatos à dolorosa falência, eu coloco assim: os altos gastos do gerente provavelmente levaram a rica fábrica de sapatos. Então, eu caracterizei a ação de levar com uma dúvida: provavelmente levaram, né? Não levaram, provavelmente não levaram, então negou a ação de levar a fábrica à falência, né? Naquele ano, falei quando que aconteceu esse evento de levar a fábrica à falência. Onde que foi? No Brasil, foi lá no Brasil que aconteceu. Então, segundo uma investigação, quem disse isso não sou eu que estou dizendo, é a investigação que está falando que levou. Então, segundo a investigação, adjunta adverbial de conformidade, no Brasil, adjunta adverbial de lugar, naquele ano, adjunta adverbial de tempo, provavelmente adjunta adverbial de dúvida, não, adjunta adverbial de negação. Quer dizer, eu estou dando ali circunstâncias da ação verbal para aquela ação ali de levar a fábrica de sapatos à falência. Sacaram, então, como são os termos da oração? Muito bem, então todos esses aí são adjuntos adverbiais, como eu falei. A lógica por trás. Vamos então analisar aqui alguns cartazes baseando no trabalho que vocês fizeram de adjunto adverbial, né? Nunca me abandone, eu só tenho você, né? Cadê o verbo? Cadê o sujeito? Cadê o objeto? Né? Diga não ao bullying. Zoação e violência não são brincadeiras. Cadê o sujeito? Cadê o verbo? Cadê o objeto? Faz aí. Vai tentando fazer, né? Dá um stop no vídeo aí, dá um pause, tenta fazer, você volta, né?
E nesse exemplo aí, né? Pega o verbo, procura o sujeito, o que mais você encontra, né? Nesse outro aí, pega o verbo, procura o sujeito, o que mais você vai encontrar? Tem objeto direto, não tem objeto direto, tem o que tem, o que não tem, né? E nessa aí, dá um pause aí no vídeo, tenta achar todos, vai treinando, né? Beleza? Vamos fazer juntos? Então vamos voltar aqui, vamos ver se você conseguiu, né? Nunca me abandone, eu só tenho você. Cadê o verbo? Abandonar. Quem vai abandonar? Não está escrito ali, então o sujeito é você, né? Você, nunca me abandone. Então estou falando para você nunca me abandonar. Como eu não falei você, né? Você me abandone nunca, não falei. Então eu tive um sujeito oculto. Geralmente, verbo no imperativo tem sujeito oculto, quase sempre, né? Então nunca me abandone. Você vai abandonar eu, você vai abandonar eu. O me é quem vai ser abandonado. Me abandone, abandone a mim, né? Abandone eu. Então o me ali é quem que vai ser abandonado. Quando você abandona alguma coisa. Quem que você vai abandonar? O me, que é a pessoa que está falando, a própria pessoa que está falando. Então, me ali é o objeto direto. E o nunca? Poderia falar só a frase me abandone? Poderia. Então, o nunca é o adjunto adverbial, né? De tempo ou de negação, né? Dependendo... apertei aqui sem querer, vamos voltar. Eu só tenho você. Eu, sujeito. Tenho. Quem tem alguma coisa. Eu tenho você. Então, você é o objeto direto, eu, sujeito. E o só? Eu posso falar eu tenho você? Pode. Então, o só é um adjunto adverbial. Adjunto advérbio de restrição. Eu só tenho você, né? Diga não ao bullying, né? Zoação e violência não são brincadeiras. Cadê o verbo? Dizer, diga. Quem diga? Lembra que quando está no imperativo, sujeito oculto, geralmente, então, sujeito ali de novo, oculto. Você aí, diga não ao bullying. Você diga não ao bullying, né? Então, diga não ao bullying. Quando você diz alguma coisa a alguém. Quando você diz alguma coisa a alguém. O que você vai dizer? Não. O que você vai dizer é não. Eu disse uma frase, eu disse uma palavra, eu disse uma coisa, eu disse não. Não é o objeto do meu dizer, é do que eu disse. Portanto, a palavra não aí é um objeto direto. E ao bullying é o objeto indireto. Quem diz alguma coisa a alguém. Quem diz alguma coisa a alguém. Eu disse não ao bullying. Disse o verbo, dizer o verbo, diga o verbo. Não é o objeto direto do meu verbo. Muita gente fez análise de cartazes semelhantes a esse aqui, lá no nosso trabalho, com a palavrinha não, e já falou que a palavra não era um adjunto adverbial de negação. Mas não, você tem que analisar a frase. Nesse tipo de construção aí, o não é o objeto direto, porque é o que você vai dizer. Não é não diga ao bullying. A frase não é não diga ao bullying, não é não dizer alguma coisa. A frase é diga não. O não é aquilo que você vai dizer. Ok? Diferentemente na oração de baixo, que é zoação e violência não são brincadeiras. Pense que a oração fosse zoação e violência são brincadeiras. Zoação e violência, sujeito composto, é o verbo de ligação, brincadeiras, predicativo de sujeito. Tá, zoação e violência são brincadeiras. Poderia falar essa frase? Poderia. Posso colocar o não também. Aí o não é o adjunto adverbial de negação, porque aí elas são brincadeiras. Não são brincadeiras. Mas lá em cima eu não poderia tirar o não e falar diga ao bullying. Dizer o que ao bullying? O não é o que você vai dizer ao bullying. Então o não nesse tipo de construção é objeto direto. Muita gente errou isso lá no trabalho. A mesma coisa aqui, ó. Não fala não pra mim, bebê. Lembra que bebê é o quê? Vocativo. Não apareceu nessa revisão de hoje que não precisa, porque é o nosso da aula de pouquíssimo tempo atrás. Bebê é o vocativo. Não fala não pra mim, bebê. Quando alguém fala alguma coisa pra alguém. Quando alguém fala alguma coisa para alguém. Falar é o verbo. O que você vai falar para mim? Você vai falar não para mim. Você vai falar não para mim. Então, falar é o verbo. Não é o objeto direto, que é o que você vai falar para mim. O objeto indireto. Você vai falar alguma coisa para mim. Verbo, objeto direto, é o que você vai falar para mim. E para mim é o destinatário da sua ação de falar. Então, objeto indireto. Ah, professor, tem um outro não aqui. Pois é, este não aqui é um adjunto adverbial de negação. Que é você não vai falar
alguma coisa que é não para mim. Então, não fala não para mim, bebê. Essa que é a graça da canção, né? Digamos, não fala não. Não fala não. Quer dizer, fale sim. Esse não anula esse não. Esse não objeto direto. Desculpa, esse não é adjunta adverbial de negação. Esse não é um objeto direto. Como se ele tivesse que estar entre aspas aqui, ó. Que é o que você vai falar para a pessoa. É a frase que você vai falar para a pessoa. Então, muita gente errou isso lá no trabalho de adjuntos adverbiais. Ok? Mesma coisa. Diga não ao abandono. Diga não ao abandono. A palavra dizer. O verbo dizer, quando você diz alguma coisa a alguém. Você vai dizer o quê? Não. Então, o não é o objeto direto, né, do dizer. E ao abandono, objeto indireto. Você vai dizer não para o abandono. Você vai virar para o abandono e falar abandono. Não. Então, a frase que você disse é o objeto direto e o abandono é o destinatário. Mas vocês não acham interessante que diga não ao abandono? Como assim abandono, né? Quando você tem abandono de alguma coisa, né? Então, abandono de animais. Diga não ao abandono de animais. Verbo dizer, não objeto direto. Ao abandono é objeto indireto. E de animais, né? Na verdade, diga não ao abandono de animais. Ao abandono de animais é objeto indireto. Abandono é o núcleo. O aqui, né? A preposição não entra, mas pode colocar também se você quiser, mas a preposição não faz análise sintática dela. Não tem classificação sintática para preposição. Mas o é adjunta de nominal de abandono, o artigo sempre é adjunta de nominal do núcleo, e da palavra que ele acompanha, artigo pode chutar, artigo sempre é adjunta de nominal, não tem erro, não tem exceção. Abandono. E de animais, quando você abandona, você não faz abandono de alguma coisa, então abandono é de alguma coisa. De animais é complemento nominal de abandono, né? De animais, complemento nominal de abandono. Combinado? Bom, muito bem. Então espero que essa revisãozaça tenha sido bastante útil para vocês e vocês, estou de todo modo aberto para tirar todas as suas dúvidas nas aulas desta semana antes da prova. Combinado? Então um grande beijo para vocês. Esse vídeo já ficou muito longo.